Pessoal, a aspiração que nós trazemos para uma atitude de serviço onde exista um propósito de abraçar, nos contentando com aquilo que trazemos, isso vai dizer de abrir mão de cláusula e de qualquer condição para que aquela proposta se concretize. Mesmo porque, consoante Paulo, em Filipenses 4,11, vai dizer que ele aprendera a se contentar com aquilo que ele tinha, no sentido da multiplicação que ele foi capaz de fazer, dos seus dons, dos seus talentos, da sua inteligência, naquilo que ele percebia que podia dispor, mas que ele foi em busca de multiplicar. Consoante vai dizer em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 85, quando Emmanuel coloca sobre algumas cláusulas que nós acabamos interpondo para fazer um dado trabalho, em que torna dificultoso e mora a otimização daquilo que nos propomos, culminando por uma inviabilização. Em sendo assim, quando nós consideramos a questão de possibilidades para alfabetizar aquele que necessita da instrução, se eu aguardo um título oficial para fazer isso, pode ser que o tempo passa e eu não tenha como me colocar naquela gleba. Que tem a ver também com a questão de condição que nós colocamos para que nos sintamos com um pouco mais de confiança, de coragem, para fazer algo. E que demonstre, inclusive, essa falta de confiança em Deus, essa falta de confiança em nós. Visto que, a começar pela fé, ela vai ser essa atitude mental em que me capacita a retirar poder, cura de Jesus. Porque vai passar por uma disponibilidade que eu traga para essa cura. Uma atitude mental que baliza, alcança a cura. Se considerarmos a dureza da vida, a febre de quem está no egoísmo, no orgulho, no sensualismo, isso é muito mais duro, difícil do que nós imaginamos, visto que vai tornar ineficaz aquilo que eu consigo assimilar de Jesus. E aqui, se considerarmos que eu consigo assimilar algo dele, no sentido de que esse pouco que eu consigo assimilar vai ter uma eficácia grande dentro de mim, também se eu tiver com essa terra preparada para isso. Caso contrário, de acordo com o nível de dureza que eu apresente, eu posso até assimilar e retirar essa energia do Cristo. Mas o que eu consiga assimilar dele
pela condição de dureza do meu coração, pode ter uma ineficiência dentro de mim, não por aquilo que vem do Cristo, mas pela minha dureza, pela minha condição. E aqui nós poderíamos trazer a passagem da mulher hemorroísa, que é aquela que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, num contexto onde aquele que tivesse com um tipo de doença como essa era considerado impuro. E ali na cultura judaica, aquele que era considerado impuro, ele tinha um tratamento de ser isolado, de não poder ter contato com o meio externo, não poder estar num trabalho, consequentemente, não ter como ali ter o seu ganha-pão por conta própria. Porque o indivíduo, de certa forma, ele ficava à margem e, em sendo assim, essa mulher, ela, devido a esse fluxo de sangue aí por 12 anos, estava numa situação de se sentir muito abaixo das outras. E em considerando ali da sociedade num geral, onde ela se movimentava. Em sendo assim, quando aconteceu a aproximação dela de Jesus, ela já tinha em mente uma disposição e uma automodulação para abstrair do Cristo essa cura, essa energia que ela tanto precisava. Foi uma atitude mental que viabilizou tanto essa aproximação quanto a assimilação poderosa e eficaz que veio a estancar esse fluxo de sangue e ao qual Jesus responde que ela poderia ir em paz, porque a fé dela a houvera salvado. E isso era uma fala que Jesus acontecia para quem ele percebia que já tinha internalizado a sua lição e colocado isso em prática. E conseguido uma disciplina sobre essa atitude mental. Por isso que, no caso dessa mulher, ela houvera conseguido construir ali uma disposição e uma abertura e um autocomando tal que ela, ao tocar
ali na orla do manto de Jesus, um local que representava a lei. Porque ela tinha em mente que, tocando nessa parte listrada, que tinha essa representação ali na época de Jesus, ela precisaria fazer uma interposição da lei que acontecia na época, onde ela era colocada e vaticinada como impura, que tem a ver com assimilar uma condição de autolimpeza, de autopurificação, e de, com a energia do Cristo, olhar para si mesma, olhar ao seu redor e conseguir assumir o que significaria para ela receber esse poder de Jesus. Por isso que quando é feito esse relato da experiência que houver ali, tem a ver com uma virada na vida dela, que rasgaria um véu do antes e depois na sua trajetória, e que teve por premissa, por base, a fé que ela cultivou. Consoante vai ser relatado em Marcos 5, 21, Jesus ele houvera novamente atravessado para o outro lado de barco, estava reunida uma numerosa turba e estava ali rente ao mar. Chega um dos chefes da sinagoga, ele chamava Jairo, e prosterna-se junto aos pés do Cristo e roga acerca da filhinha dele. E aqui ele vai explicar que essa filha dele estava nas últimas, para que ele pudesse impor sua mão sobre ela, para que ela pudesse ser salva e viver. E a hora que ele saiu dali com ele, tinha uma numerosa turba que o seguia, mas também o comprimia. Porque chegou num ponto ali da vida pública de Jesus, naqueles 3 anos que ele esteve junto ao populacho, que as curas que ele realizava, os prodígios, os milagres, acabavam por atrair verdadeiras multidões que seguiam Jesus onde ele fosse e o comprimia. Em sendo assim, nos momentos em que eles estavam ali junto a esse populacho, era uma multidão que estava ali implorando por uma cura, intercedendo por alguém que precisasse de ajuda. E desejoso de ouvir de Jesus as parábolas que ele contava, os causos ali que ele trazia, que continham ensinamentos preciosos, conforme ele mesmo dissera: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Que cada qual ia fazer assimilação consoante o seu nível de merecimento, aquilo que já houver amealhado, porque uma mesma instrução ela pode ser derramada sobre todos igualmente, consoante acontece, mas a assimilação daquilo e até onde eu posso ir com aquela informação, isso é fora de cada qual. E tem a ver com o nível de merecimento de cada qual, consoante a cada um segundo suas obras. Por isso que ali quando aconteceu a colocação de parábola
que ecoava da boca de Jesus. E mesmo após ele contar uma parábola de acordo com o ambiente que ele estava e adequado ali ao alcance de tantos quantos ali se demoravam com ele, formava uma roda de conversa com Jesus, onde ele era ali sabatinado, as pessoas questionavam, queria ele, porque queria beber mais daquela sabedoria, daquele conhecimento, daquele testemunho. E acabava que era criado um pinga-fogo ali, de pergunta, resposta, em momentos imorredouros, seja na beira de um riacho, seja no Alpe, seja numa pedrola. Jesus ele estava ali à disposição de saciar essa fome do populacho de instrução, de oração, de farinha mesmo, que é a fome do pão material. Mas que Jesus, ele, no seu apanágio inatacável, distribuía mancheia. Em sendo assim, nesse momento, ele percebe que algo acontecera, que alguém o havia tocado, porque essa mulher que tinha esse fluxo de sangue há 12 anos, e já houvera padecido bastante sob cuidado de médico, gastando tudo quanto aquilo que ela tinha com ela, mas que nada lhe aproveitara, porque a situação dela só piorava, e aqui sem contar a anemia associada que isso leva. Com certeza ela já estava numa condição de esgotamento físico, de exaustão, de comprometimento das células sanguíneas, de nutrientação, de oxigenação, que estavam comprometidos. E ela houvera ouvido a respeito de Jesus e procurou saber por onde ele andava, e foi ali junto com a multidão que procurava Jesus para estar com ele, até localizá-lo, e por trás tocou na sua veste. Porque ela pensava consigo mesma que se ela tocasse na veste dele, bastaria esse toque e ela seria salva. Então aí já mostra a fé, a esperança dentro dela, a caridade, primeiro para com ela, depois na conduta de acolher a orientação ali que teve de onde ele estaria, ir até ele, porque até mesmo a questão dela sair da casa dela para se misturar no meio do povoléu, ela sabia que seria rechaçada por ser considerada impura e por ser já estigmatizada dessa forma, porque alguém que está assim há 12 anos é alguém que a sociedade já sabe que está numa condição impura, que era a forma como eles viam essa situação na época, já era preconceituada, isolada, então ela quebrou esse cerco que a mantinha afastada da convivência, para ir se imiscuindo no meio do populacho e até Jesus. Então é uma atitude de intrepidez, porque naturalmente que se eu já sou colocada como alguém numa situação que precisa ficar isolada, que não me é permitido estar com outras pessoas, sair numa rua para comprar um mantimento, para buscar um remédio, para pedir uma oração, se isso é vedado a mim, se eu quebro isso e entro na multidão, eu sei que posso inclusive ser agredida, apedrejada, esbofeteada. E ela enfrenta essa situação, sai na rua e vai
em busca de Jesus. Daí mostra esse espírito que já tinha feito essa arquitetação de uma atitude mental tal de vencer a si mesma, vencer o seu medo, vencer o desamor. E se fortalecer para o que viesse. Porque ela estava ali já determinada que encontraria Jesus e que não precisaria trocar uma letra de figurinha com ele. Bastaria tocar na sua veste e ela seria curada. Então também a visão espiritual, de sabedoria, de intuição e de discernimento que ela amealhou pelo seu esforço, pela sua vontade nobre. Com isso, ela, ao aproximar dele, toca exatamente no ponto ali da veste, que é o ponto listrado, que tem a ver com a lei judaica ali da época, exatamente porque ela sabia que estava frestrando, rompendo, desatando um paradigma, um verdadeiro dogma ali, enraizado no judaísmo, que a vaticinava como impura. E essa atitude mental, em que ela, através dessa atitude mental mesma, retira esse poder, essa cura de Jesus, porque estava disponível para essa transformação que ela viveria e porque a sua vibração já alcançara antes esse estado. Ao tocar em Jesus, foi consequência de algo que ela já tinha alcançado enquanto intimidade com Jesus mesmo, porque ela via em Jesus o Messias, que tinha poder, cuja energia era capaz de resolver qualquer situação, e por isso que, na percepção dela, bastaria encostar na veste, na ponta ali da túnica, que ela estaria curada, que o fluxo seria interrompido. E também vai mostrar a humildade dela diante do mestre. Em sendo assim, quando ela percebe que ali, diante dele, secou aquele derramamento de sangue, e ela percebeu na hora que ela estava curada, ela se afasta e viu que estava livre daquele flagelo, mas Jesus, naquele pentelésimo, reconhece que havia saído o poder dele. Então veja, Jesus ele estava disponível para o populacho. Vários se aproximavam dele e conversavam com ele, trocavam uma figurinha com ele e saíam sem as soluções das suas vidas essenciais, mesmo tendo ali com eles o Cristo, como essa mulher tinha. Mas ela, com a sua atitude mental, é que foi capaz de tirar o poder do Cristo, de assimilar a energia que dele promanava. Todos
que estavam ali naquela multidão em torno de Jesus poderiam receber essa mesma graça e erigir essa mesma atitude mental, e tinham ali Jesus à disposição deles, tanto quanto ele estava à disposição dela. Mas foi ela que deu conta de receber, de abstrair, aspirar mesmo o que promanava do Cristo. E nessa situação, ela acabou que, numa frutificação tal desses frutos dentro dela, ela vai ser percebida imediatamente por Jesus, e ele inclusive vai inquirir quem tocou minha veste, e os discípulos respondiam que a turba estava comprimindo, que tinha pessoas vindo e indo para todo lado ali próximo a ele, e que não teria como saber quem houvera feito aquilo. E Jesus então olhava ao redor para localizar quem o houvera tocado. Então a mulher ficou trêmula, atemorizada, e ela já tinha consciência que não estava mais sob aquele fluxo sanguíneo. Então ela se aproxima e prosterna diante dele, explica para ele o que houvera acontecido. Ele então diz: filha, você foi salva pela sua fé, vá em paz e permanece curada do flagelo, do que te assolava. Em sendo assim, mostra que a cura e a construção de uma atitude mental que me permita avançar nessa congramatura moral, ela é uma edificação tijolo a tijolo. Porque nós temos aqui relatos no Evangelho mesmo, em que Jesus ele dá a orientação: vai, não tornes a pecar, vê que não faça alguma coisa ruim para que não te aconteça coisa pior. Vigia e ora para que você não venha a cair. Mas para essa mulher ele vai dizer: pode ir em paz, porque a sua fé te salvou. Mas orienta: permaneça curada. Isto é, ele sabia que ela já tinha chegado num ponto moral em que ela poderia dar seguimento na sua caminhada, cuidando da vigilância, da oração, da disciplina, mas ela já estava ciente dos movimentos morais que ela precisava fazer de vitória sobre si mesma para avançar. E para, inclusive, poder fazer um caminho de bênção junto a Jesus, que é alguém que, mesmo distante dela fisicamente falando ali, enquanto ele estava encarnado, ela já tinha construído uma intimidade com ele. Mesmo distante fisicamente dele, mesmo não estando com ele ali, ouvindo as suas preleções, e mesmo talvez não tendo tido oportunidade de
perguntá-lo alguma coisa, ela o conhecia. Por isso ela pôde se aproximar e ter uma aptidão moral de assimilar dele os recursos reharmonizantes, reequilibrantes para o seu ser. Em sendo assim, quando Emmanuel vai falar de recurso próprio, por exemplo, que nós tragamos, mesmo que parcos, para a tarefa do socorro material, acabamos esperando o dinheiro dos outros e isso nos paralisa. Mesmo com braço livre, pé livre, que possa nos garantir auxiliar quem está em prova, e num orbe de prova e de expiação, nós estamos num ping-pong. Uma hora eu posso estar bem e na outra eu posso estar numa prova difícil. Por isso que aqueles que estão no momento de fartura, enquanto no sentido de uma relativa tranquilidade psíquica, precisam ir ao encontro da dor daqueles que estão em aflição, em infortúnio, para auxiliar. Porque nesse ping-pong que nós temos aqui, vai ter um momento que eu vou estar nessa aflição e vou precisar do auxílio de outro. Mas no momento que chega a minha vez de estar numa tranquilidade relativa, é o meu momento de, nessa condição favorável psíquica, auxiliar. Que é ir ao encontro da necessidade. Não esperar ela bater na minha porta, ir ao encontro dela. Mas se eu aguardo algum acompanhante, um auxiliante, pode ser que eu fique esperando, porque não vai aparecer alguém que se decida esse concurso fraterno para, junto comigo, irmos fazer alguma coisa. Então, é arregaçar minha manga e ir por conta própria mesmo. Fazer o trabalho da caridade. Em termos de talento múltiplo que relacionamos, a fim realmente de desincumbirmos dos nossos acordados, que são prementes e ingentes, ficamos esperando em família por um companheiro ideal que apareça. E aí, novamente, ficamos estacionados. Agora, quando a gente acorda para a cooperação com Jesus e decide de fato por isso, consoante Paulo houver afirmado, nós aprendemos a nos contentar com o que temos, e por isso é possível multiplicar isso. Que eu acolho, então eu consigo fazer a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Agora, quando Paulo parafraseou isso, ele estava preso em Roma. Então, ele estava num ambiente doloroso do cárcere, onde um indivíduo é jogado num inóspito ali, atrás da grade, que é um buraco, onde tinha proliferação de micro-organismos, de inseto, rato, barata, formiga e por aí vai. Um ambiente em que
ficava-se ali num breu, com um guardião desalmado ali próximo, que vira e mexe vinha e torturava esse indivíduo que estava ali. Um companheiro infeliz, às vezes ali mesmo, junto com ele num cubículo, que acabava por caluniá-lo ou rebeliar contra a vida ou se entregar à queixa. E numa vibração em que pipocava palavrão, praga, desesperação, inclusive considerando que num ambiente assim, alguém que está num cubículo preso ouve o suplício de outro num cubículo próximo, ou ali mesmo junto com ele. Então vira aquele ambiente inóspito moralmente, desafiador. E com as balizes, os limites do organismo ultrapassados, vez que nem sempre era colocado um pão ali para ele, e acontecia de colocar um pão embolorado, em putrefação. De repente era o que tinha para comer. Quando alguém está dias sem comer, o pão que puser na minha frente, eu vou lá e como, que é isso que tem. Com as toxinas que isso produz, porque fungo produz toxina cancerígena, disruptora, que leva a um enfraquecimento, a um desfalecimento orgânico. Nem sempre uma água pura em condição de beber. E a água, considerando o nosso organismo, que é 70% água de um adulto, do bebê 90%, do adulto em torno de 70%, 80% água, do idoso diminui um pouco. Mas mesmo assim, a maior parte do nosso organismo é água. Então, ficar sem comer alguma coisa alguns dias é uma coisa, agora ficar sem beber é outra, muito pior. Porque o organismo vai entrando numa desidratação violenta, com reverberações de um estado físico praticamente insuportável. Inclusive, se consideramos que a água que punha ali para ele era uma água insalubre, consequentemente salgada no sentido das substâncias que estavam ali, micro-organismo, que insalubrilizava aquilo, acabava que inapropriava esse líquido para beber. Então ele ia beber, ao invés de ter o efeito de hidratação, tinha um efeito oposto, com as suas consequências. Nem sempre uma voz amiga, alguém que pudesse lembrar ele das verdades do Evangelho, nem sempre uma consolação, uma mão estendida, um ouvido disposto a ouvi-lo, uma partilha reconfortante. Então eram situações assim que, na verdade, ele estava sob uma situação em que os limites estavam extrapolados, mas o seu espírito ascendeu sobre aquilo, aquele revés. E, em sendo assim, ao invés de desanimar, de rebelar, de revoltar, esse pioneiro do eco de Jesus, ele cede força e vida, bom ânimo e serenidade dele mesmo. Então ele arremessa de si
essas forças incógnitas que ele conseguia tirar do seu espírito, valoroso no bem, heróico, destemido e decidido a ser fiel a Jesus até o fim. Por isso que, para tantos quantos aspiram a servir a outrem, que na verdade é esse servir a nós mesmos, no sentido do amor comigo que transborda e eu consigo chegar num apanágio tal que eu renuncio a mim mesma, tomo a minha cruz e sigo Jesus. Chegado nesse ponto de abnegação em que eu venço a minha própria humanidade, eu sou capaz de amar como Jesus me ama. Então, é esse desapego completo da matéria, essa quebra voluntária do meu impulso inferior, do meu egoísmo, da minha arrogância. E isso acaba que vai nos emular a não perder tempo no minuto de expectativa, porque a partir do momento que eu penso, sinto e ajo com Cristo, eu vou estar satisfeita e vou estar nessa procura constante de me melhorar e de melhorar a vida, aquilo que movimento com aquilo que tem. Porque a vida nos foi dada para que nós movimentemos ela para cima, espiritualizemos ela. Nós temos uma vida e várias existências. E o convite é subir, eterizar, espiritualizar, quebrando as cadeias pesadas da nossa dureza, do nosso sensualismo, da nossa vaidade. E em sendo assim, a proposta, ela tem a ver com realmente, mesmo defrontada com criminosa paixão e desequilibrante desvario, possamos ascender, tirando de nós próprios elementos de força, energia vibracional, e que também vai nos adestrando, nos capacitando a dominar a nossa concentração, a dominar o nosso pensamento, a dominar aquilo que ocupa o nosso tempo, a nossa mente, que são aprimoramentos sutis que vai sendo possível ser feito nessa disciplina que é árdua, mas que é recompensante. E a partir disso, acaba que, mesmo diante de um revés, de uma decepção, que para aquele que não tem fé, que não se espiritualiza, o desesperaria,
Para aquele que tem essa fé, essa espiritualização, a gente recebe até com uma boa indiferença mesmo, até com alegria, por poder estar vivendo aquilo que a gente sabe que nos aprimorará. Porque essa força soberana, ela nos coloca pairando acima dos acontecimentos e preserva a nossa razão, o nosso psíquico de abalo, de desarmonias que, se não fora isso, nos perturbaria, nos enlouqueceria, nos faria desejar fugir da vida. Por isso que essa resignação e essa calma, conforme vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no recorte Suicídio e Loucura, que a espiritualização nos dá, é o melhor preservativo contra suicídio e loucura. Porque se eu não tenho essa espiritualização, eu entro numa comoção produzida por vicissitude e decepção com a qual eu não teria coragem de suportar e lidar. Mas a espiritualização, fé, esperança, caridade, seguir o testemunho do Cristo, isso muda a minha maneira de enxergar. Daí que eu consigo, inclusive, ser grata por aquilo que vivo, mesmo que seja desafiador, difícil, e mesmo que venha com tudo aquilo no improviso, como avalanche sobre mim, eu consigo ser grata e vou adquirindo uma felicidade que nada abala, porque temos o ver a espiritualidade, a destinação do espírito e a oportunidade de, com as experiências que aqui vivemos, se bem vividas e bem suportadas, com humildade e resignação, aproveitarmos para aprendizados que nos serão muito úteis na nossa caminhada desse ponto em diante.